Saudações Red Devils, tudo bem com vocês? Não tá, né? Nem com vocês, nem comigo. O Manchester United é vice-campeão da Europa League, o Manchester United foi derrotado pelo Tottenham. Final em jogo único no San Mamés, em Bilbao, na Espanha, o Manchester United acabou então sendo derrotado. Uma derrota que, assim, amarga, triste, mas não é uma grande surpresa também, né? Não é nada que, nossa, como pode ter acontecido? Não, só foi mais do mesmo. O Manchester United nessa temporada foi bizarro, assim, foi um negócio que não se justifica, não tem explicação, não pode ser aceitável, né? Mas, enfim, se resumiu a essa decisão. Falar um pouco sobre o jogo aqui, esse pós-jogo vai ser, vocês estão entendendo, né? Esse pós-jogo vai ser totalmente em clima de velório, daqueles velórios de um parente bem próximo, porque de fato é triste. Mas falando um pouco sobre o jogo, o Manchester United foi a campo hoje com o Monaná no gol. Três zagueiros foram o Iorro, conseguiu se recuperar a tempo, foi titular. Jogou hoje como zagueiro pela esquerda. Maguire centralizado, Luke Shaw zagueiro pela esquerda. Mazraoui ala direito, Dorgu ala esquerdo. Casemiro e Bruno Fernandes como volante, Mason Mount e Amad Diallo também se recuperou a tempo de ser titular dessa partida, foram os meias mais armadores, e no ataque o Rasmus Højlund. Bom, dessa escalação, com toda sinceridade, eu não sou engenheiro de obra pronta, porque eu comentei isso nas redes sociais da Man United BR, no grupo VIP Man United BR no WhatsApp, e também com alguns outros colegas, de que eu não gostei da escalação do Rubem Amorim. Achei que ele deveria ter mantido mais ou menos o esqueleto mais próximo do que estava acontecendo nas últimas rodadas. O Manchester United poderia ter jogado com Casemiro e Ugarte juntos como volante, eu acho que era o normal, e o Bruno Fernandes jogando como meia armador, que é onde a gente sabe que ele é mais decisivo, que é a melhor posição dele, que ele consegue ajudar mais a gente, no lugar de um Mason Mount que, né, por mais que vez ou outra ele tenha algum estalo de ser um jogador de futebol, Mason Mount é praticamente um completo inútil. Foi titular nessa final e tomou uma vaga que poderia ser do Bruno Fernandes ali jogando um pouco mais à frente. Outro também que poderia ter sido titular, mas esse eu acho que é um erro menos grave, se a gente pode falar assim, é o Alejandro Garnacho, né, que é um jogador que ele constantemente é titular no time do Manchester United, tem bons números, apesar de errar bastante, mas ele mesmo assim ainda tem bons números na temporada, também poderia ser titular, mas se ele fosse titular seria ou na vaga do Amad Diallo, né? Ou então poderia ter feito o mesmo esquema, só que na vaga do Mason Mount, não sei. Mas enfim, esses são os dois pontos aí que poderiam ter sido alterados, né? Tanto o Gart jogando como volante, fazendo essa dupla com o Casemiro para o Bruno Fernandes jogar um pouco mais à frente, ou o Garnacho também poderia ter conquistado essa vaga no time titular. Não sei dizer, não sei responder com total certeza que se a formação titular foi o primordial para a derrota. Não sei dizer isso, por quê? Porque mesmo que essa formação, na minha concepção, não tenha sido a melhor, poderia ter colocado esses jogadores que eu citei, mesmo com tudo isso, eu acho que o Manchester United foi superior ao Tottenham durante um jogo. É bem verdade, é importante contextualizar que nenhum dos dois times fez um bom jogo. Nem o Tottenham, nem o Manchester United fizeram bons jogos. Mas entre os dois times, eu acho que o Manchester United foi superior ao Tottenham. Teve muito mais posse de bola, teve finalização ao gol, porque por incrível que pareça, o Tottenham é campeão da Europa League sem ter dado um chute a gol durante toda a partida decisiva, né? Durante toda a final, o Tottenham não finalizou ao gol do Onaná. É incrível, né? Mas foi o que aconteceu. Então, com isso, eu acho que sim, o Manchester United foi melhor do que o Tottenham. Talvez com essas substituições o time pudesse ter sido ainda melhor, pudesse ter conseguido ser mais perigoso ao gol do Tottenham, talvez. Mas, com toda sinceridade, por mais que eu esteja bastante chateado com essa escalação do Rubem Amorim, que eu acho que ele de fato tem errado, eu não consigo dizer com total certeza que isso foi o fator primordial. Vai ter outros fatores, na minha opinião, que podem ter contribuído mais para essa derrota na decisão, e daqui a pouco a gente chega lá. Rapidamente, só na escalação, outro nome também que poderia ter sido titular nesse jogo é o Lindelof.
Lindelof, né, que é aquele jogador super inconstante, nas últimas partidas tem ajudado mais do que atrapalhado. No geral, ele atrapalha mais do que ajuda, mas era outro jogador que poderia também ter sido titular nessa partida na vaga do Luke Shaw. O Luke Shaw, que é um jogador que, né, a gente não consegue confiar nele fisicamente, tecnicamente também ele não está fazendo uma temporada minimamente aceitável. Então é outro jogador também, poderia ter sido, por exemplo, o Lindelof pela direita e o Yoho pela esquerda, formação que já aconteceu algumas vezes. Mas enfim, como eu disse, eu acho que a escalação não foi o fator primordial. Eu acho que foi um erro do Rui Amorim, eu teria feito diferente, critiquei a escalação, fiquei com muito medo da gente perder o meio de campo dentro dessa escalação, porque do outro lado, pelo lado do Tottenham, eles foram com 3 jogadores muito intensos no meio de campo, né? Foram jogar com Bentancur, com Papissá e com o outro volante, foda-se, eu não vou lembrar o nome daquela. O outro volante, você sabe muito bem quem é, né? O melhor deles lá, inclusive. Mas bem, quais outros fatores eu acho que foram primordiais? Eu acho que, bom, obviamente, a falha defensiva que o Manchester United teve no gol, óbvio, né? Porque assim, teve um erro de passe do Bruno Fernandes lá na frente, o time acaba tomando um contra-ataque, não foi nem um contra-ataque, porque foi tão lento a jogada ofensiva ali do Tottenham, que eu nem acho que tenha sido de fato um contra-ataque, poder dizer assim, mas um cruzamento, algo que estava sendo recorrente do Tottenham, eles estavam tendo liberdade para fazer esses cruzamentos na área. A maioria deles não estava dando em nada, né? A defesa do Manchester United estava conseguindo cortar esses cruzamentos, o Onana estava conseguindo também sair nessas bolas, então assim, esses cruzamentos não estavam dando em nada, mas o Manchester United estava dando muita liberdade para esses cruzamentos acontecer. E isso é flertar com o perigo. E foi o que aconteceu. Um cruzamento até mal feito, com toda sinceridade, porque um cruzamento que não encontrou o atacante do Tottenham assim, com boas condições para fazer o gol. A bola acaba desviando no Luke Shaw, ao invés do Johnson, que era o atacante que estava envolvido ali na jogada pelo Tottenham. E o Onana foi pego no contrapé, né? Para variar, o Onana estava mal posicionado, pula atrasado, enfim. Também não acho que tenha sido total culpa do Luke Shaw, total culpa do Onana. Foi uma falha defensiva, um pouco ali de falta de sorte, com um pouco de azar, que acabou, né, em gol para o Tottenham. Assim, é porque, gente, se você escala um Luke Shaw jogando como zagueiro, se o seu goleiro é o André Onana, em algum momento, né, os planetas vão se alinhar, e nem precisa os planetas se alinharem, porque é uma coisa que acontece uma vez na vida. No Manchester United, todo jogo vai acontecer alguma merda, e aconteceu mais uma vez, o Manchester United acabou sofrendo gol. Manchester United que, inclusive, gosta muito de sofrer gols, né? Não foi também nada fora do contexto, fora da realidade o Manchester United sofrer gol nessa final, porque é um time que sofre um gol atrás do outro. O Manchester United praticamente não teve clean sheets durante a temporada, então nada que surpreendesse. Enfim, obviamente essa falha defensiva foi um dos fatores aí que contribuiu. Outro fator também, eu achei o Manchester United muito pobre na armação ofensiva. Teve muito mais posse de bola, teve mais finalizações a gol, etc, etc. Mas tudo isso foi com muita dificuldade. E quando conseguia essas finalizações, não eram aquelas finalizações super perigosas, de jogada bem trabalhada, que vão deixar ali o finalizador bem postado para fazer o gol. Então eram muitas jogadas de cruzamento na área, enfim, coisas que não são chances claras de gol, podemos dizer assim. E para piorar, essas jogadas eram buscando o Højlund, que, gente, o Højlund não tem senso de centroavante, não tem faro de gol, não tem senso de posicionamento, nada, nem sorte o Højlund tem. Poderia ter pelo menos sorte para ser alguma coisa, nem isso. Então, assim, é desesperador ver o time cruzar tantas bolas, jogar tanta bola para dentro da área, se o nosso centroavante é o Rasmus Højlund, que não consegue estar bem posicionado para receber nenhuma dessas bolas. O Højlund, que eu já falei aqui mais de uma vez, que eu gosto do Højlund, assim, eu acho que ele é um jogador que ele se entrega, que ele é esforçado, que ele se importa de fato com o jogo, tudo isso. Agora, é até a página 7. Depois disso aí a gente começa a ver erro de posicionamento, erro de finalização, enfim, tudo que um centroavante de qualidade deveria ter, o Højlund parece que não tem. E a gente acaba dependendo dele nesse tipo de jogo, e quando a gente depende do Højlund, o resultado é esse. O Manchester United não consegue fazer gols, mais uma vez isso aconteceu. E essa pobreza ofensiva do Manchester United nessa partida contra o Tottenham, na minha opinião, está muito ligado à escalação do Mount e à escalação do Bruno Fernandes.
O Mount não apareceu para o jogo, né? Se ele foi para Bilbao, ele não apareceu na partida, né? Deve ter ficado pelo hotel, ou deve ter ficado nas arquibancadas, ou estava envolvido naquela confusão entre torcedores do Manchester United e do Tottenham e acabou sendo preso, não sei. Mas no jogo o Mason Mount não apareceu. E sem esse jogador, né? Sem o Mason Mount ali, eu não falo nem sem o Mason Mount, mas sem um jogador naquela posição, o Manchester United acaba ficando muito refém de jogadas pelas alas, né? O Dorgu estava sendo muito acionado muitas vezes, o Luke Shaw até também estava sendo acionado quando ele passava ali pela esquerda. Do outro lado também o Amad Diallo, que foi um dos poucos que conseguiu alguma coisa no primeiro tempo, né? Nada muito importante, mas conseguiu alguma coisa ainda no primeiro tempo quando ele partia para cima. Sem esse jogador dessa posição, essas outras opções de ataque para o Manchester United acabavam sendo sobrecarregadas. E nessa posição, na minha opinião, deveria estar o Bruno Fernandes. E aí, quando você vai comparar o que entrega o Mason Mount para o que entrega o Bruno Fernandes, a comparação acaba sendo até, né, injusta com o Mason Mount, porque é muito diferente. Então eu acho que isso foi um fator determinante para essa pobreza ofensiva do Manchester United, colocando o Bruno Fernandes como volante. Várias vezes ele já jogou como volante, a gente sabe qual o motivo dele jogar como volante, é para melhorar a linha de passe, é para melhorar a saída de jogo do Manchester United, a gente sabe disso, e de fato, isso muitas vezes acontece. O Bruno Fernandes consegue melhorar essa saída de jogo. Hoje ele até errou alguns passes irritantes, mas em geral ele consegue melhorar essa saída de jogo. Em comparação com o Ugarte, por exemplo, né? Obviamente que é melhor o Bruno Fernandes nessa saída de jogo. Mas entre você ter o Bruno Fernandes ajudando na saída de jogo e o Bruno Fernandes ajudando na armação ofensiva de fato, é 1000 vezes melhor você ter o Bruno Fernandes como armador, que não era o que estava acontecendo. A gente estava sem o Bruno Fernandes como armador, jogando como volante, e sem um armador, porque o Mason Mount não apareceu para a partida. Então, isso obviamente acabou sendo aí primordial para que o Manchester United não conseguisse ser tão incisivo assim contra o gol do Tottenham. E aí, para completar toda essa questão, teve mais um ponto que também entra na conta do Ruben Amorim. Ele demorou demais para mexer no time. O Manchester United vai para um intervalo já perdendo por 1-0. Né? Então, assim, no intervalo, o Ruben Amorim já poderia ter alterado isso. Se o Mason Mount não estava funcionando, ele já poderia ter tirado o Mason Mount. Se o Bruno Fernandes como volante não estava ajudando tanto assim, ele já poderia ter trocado a posição do Bruno Fernandes dentro de campo, ter colocado outro jogador para ser esse jogador mais de volância. Se ele não queria usar o Ugarte, que usasse o Kobe Meiro, não sei, poderia ter feito alguma dessas opções aí, poderia ter, né, mexido nisso. Ele não mexeu em nada, ele continuou com esses mesmos jogadores para o segundo tempo e o time continuou a mesma coisa, né? Até um pouco pior, eu acho, porque o time estava um pouco mais lento. Não sei se o desgaste físico já estava pegando ali, mas o time estava até mais lento nessa situação. Ou seja, a escalação, na minha opinião, foi equivocada. O primeiro tempo a gente acabou sendo derrotado e para o segundo tempo a gente continuou com essa mesma escalação, ao meu ver, equivocada. O que, foi uma perda de tempo, né? As substituições vão acontecer com 70 minutos, sai Mason Mount, sai Højlund, entra Garnacho, entra Zirkzee e já melhora instintivamente. Naquele momento ali, o Manchester United já melhorou em campo, já foi um Manchester United que foi mais para frente, que foi mais ofensivo, chegou a ser mais perigoso, o Zirkzee participando de jogada ofensiva, o Garnacho abrindo bem pela esquerda ali também participando. Tudo isso prova, ao meu ver, que a escalação não foi a melhor possível. Outro ponto também é que a gente precisou ficar os 90 minutos, já que como a escalação foi errada, e aí quando você tem que mexer para melhorar a escalação, outros jogadores acabam sendo sacrificados, porque eles vão ter que jogar os 90 minutos. E a gente ficou os 90 minutos com o Amad Diallo, jogador voltando de lesão, não está ainda no seu 100% físico, e Luke Shaw jogando os 100 minutos da partida. Dois jogadores que não atuaram durante toda a temporada, estão voltando agora às suas atividades, não estão nas suas melhores formas físicas e no final do jogo ambos os jogadores estavam se arrastando por conta também dessas mexidas equivocadas ou dessa escalação equivocada que o Ruben Amorim acabou colocando em campo contra o Tottenham. Bom, o fato é que o Tottenham acabou sendo campeão, um título culposo, né, quando não tem intenção de ser campeão. O Tottenham, de fato, não fez absolutamente nada durante o jogo para ser campeão, mas foi. Ponto final, né? Não precisa fazer muita coisa, precisa fazer gol e ser campeão, e foi o que o Tottenham fez. Foi lá, fez um gol contra do Luke Shaw e conseguiu esse título aí
para a sua galeria tão minúscula de troféus do Tottenham, o Manchester United fazendo esse grande favor para um rival nacional, dando esse título de bandeja para o Tottenham comemorar depois de 80 séculos aí que o Tottenham não ganhava nada. Enfim, voltando a falar sobre Manchester United, a temporada foi ridícula, como eu falei, foi horrível. Foi uma temporada que é inaceitável os resultados que foram obtidos. Começou muito mal, o meio foi muito mal e agora termina como começou também, muito mal, né? Foi tudo muito ruim. A gente teve algumas pílulas eu ia falar bom futebol, mas não é bom futebol. A gente teve pílulas de resultados durante a temporada, né? Assim, que davam alguma esperança, como por exemplo o fato de chegar até a decisão da Europa League. A gente teve bons resultados contra a Real Sociedade, contra o Lyon não foi um bom resultado pelo que foi o jogo, né? O Manchester United conseguiu ali aquela remontada nos últimos minutos, na prorrogação, muito legal, mas não deveria ter sido assim, né? O Manchester United não deveria ter chegado naquele ponto daquele jogo daquela forma, dando tanta emoção assim. Contra o Atlético Bilbao, o Manchester United sim foi um bom jogo, né? O Manchester United conseguiu superar o adversário com qualidade. Então essas pílulas de futebol que o Manchester United acabava dando para o seu torcedor é que fez chegar até essa decisão. Mas o jogo da decisão mostrou que o Manchester United foi a temporada inteira. Um time que dentro da Premier League foi um saco de pancada, só conseguiu vencer os times que foram rebaixados. Se tivesse um time desses aí com um pouco mais de qualidade entre os rebaixados, o Manchester United tinha caído para a segunda divisão inglesa, por merecimento inclusive, porque foi muito ruim de fato a temporada do Manchester United lá na Inglaterra, eliminado da Carabao Cup, eliminado da FA Cup, enfim, todo um contexto aí negativo para o Manchester United nessa temporada. E é óbvio que a gente começa a falar sobre reformulação, né? Todas as vezes que acontece algo do tipo, todas as vezes que o Manchester United tem uma péssima temporada como foi essa, a gente fala em reformulação. A gente espera que isso aconteça de fato, uma reformulação que de fato aconteça. Não dá para a gente chamar de reformulação um time que continua com o Luke Shaw há 10 anos, 11 temporadas, melhor dizendo, sendo uma opção titular para uma final de Liga Europa, né? Não tem como a gente chamar isso de reformulação. Não tem como chamar também de reformulação quando você contrata jogadores como Mason Mount, Jadon Sancho, Antony, jogadores que não influenciam em nada posicionamento, não melhoram o seu time de fato. Então, assim, se for para se reformular, que seja com qualidade, que seja para, de fato, melhorar a equipe. E não só mudar treinador, mudar jogador, pagar uma bala em jogadores que não mereciam estar com a camisa do Manchester United. Mas, sinceramente, eu não quero falar em reformulação nesse momento, até porque eu não acredito que ela vai acontecer para a próxima temporada. Claro que vão ter algumas mudanças, é óbvio que vão ter algumas mudanças, mas a gente vai ter muito tempo para falar sobre isso. Enfim, o Manchester United ainda não acabou a temporada do Manchester United, tá? Ainda temos jogos do Manchester United nessa temporada. Eu tenho mais um jogo na temporada regular. O Manchester United enfrenta o Aston Villa pela Premier League, última rodada da Premier League, graças a Deus. Mas, como se não bastasse, o Manchester United tem marcado 2 jogos de pós-temporada. Depois que acabar esse fiasco, né, essa negação que foi a temporada, o Manchester United vai fazer um mini tour aí pela Ásia ali, né? Enfim, vai enfrentar uns times aí selecionados ali. Vai ser 2 jogos, né, que vão acontecer na Ásia. Jogos de pós-temporada para uma temporada tão ruim, né? Então, vamos ver o que vai acontecer nesses jogos de pós-temporada. Vamos aguardar. Enfim. E é isso. Apesar de tudo, quero agradecer vocês por essa companhia, tanto nesse vídeo até aqui, como durante toda a temporada. Apesar da temporada péssima que o Manchester United fez, a gente tem conseguido melhorar o nosso trabalho aqui na Man United BR, no site Man United BR, nas nossas redes sociais, no nosso canal aqui também, que vem crescendo cada vez mais com a ajuda de vocês, que é através de vocês que a gente consegue enxergar esses resultados. O nosso grupo VIP também, muito bem, obrigado. As nossas camisas Man United BR, no primeiro lote foi um sucesso de venda, já estamos indo para um segundo lote também. Então tudo isso mostra que o nosso trabalho está sendo reconhecido por vocês e eu quero agradecer aqui por essa companhia, por essa parceria que vocês têm com a Man United BR. A gente
gente continua por aqui, nosso canal não para, não é porque o Manchester United só decepciona que a gente vai parar de torcer para o Manchester United, vai parar de falar do Manchester United, apesar de que eles mereciam isso, mas não é o que vai acontecer. Seguimos firmes e fortes por aqui durante toda a semana, durante todo esse período aí também de pós-temporada, de janela de transferências, de pré-temporada. Nós estaremos aqui com o canal Man United BR, não vamos parar, e também nas nossas redes sociais. Então, se inscreve no canal Man United BR, segue a gente nas nossas redes sociais, acesse o site manunitedbr.com para ter todas as informações sobre esse clube nojento, para dizer o mínimo. Um abraço para vocês e até a próxima.